Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula de Química com o professor Lex Soares. E a aula de hoje será sobre processos de separação de misturas. Antes de começar a aula, o que vem a ser uma mistura? Uma mistura nós podemos definir como sendo quando nós temos em um sistema mais de uma substância pura, duas ou mais, podemos dizer assim. E ali nós já podemos considerar que ali nós temos uma mistura, como por exemplo, se eu colocar em um recipiente fechado gás oxigênio e gás nitrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio e gás hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Nós também teremos ali uma mistura gasosa. Se nós quisermos também falar de uma mistura líquida, nós temos o que? Se nós colocarmos em um recipiente água e óleo, ali nós vamos ter uma mistura líquida. E sabemos que as misturas também, elas se dividem em misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Misturas heterogêneas que apresentam mais de uma fase e misturas homogêneas, as que estão na mesma fase. Porém, será um tema de uma outra aula que nós vamos estudar mais à frente, as misturas homogêneas e heterogêneas, mas que já fique claro, mistura homogênea, uma única fase. Um exemplo, água e etanol misturados em um recipiente. Água e sal dissolvido na água. E uma mistura heterogênea, como eu falei para vocês, que apresenta duas fases bem distintas, como água e óleo, água e areia. Então, dito isso, vamos ver aqui um fluxograma de o que nós iremos estudar na aula de hoje. Em processo de separação de misturas. Primeiro eu vou definir para vocês o que é substância pura ou espécie química. Logo em seguida entramos propriamente nos processos de separação, onde vamos estudar o primeiro processo de separação de mistura, filtração, depois decantação, destilação, cristalização, sublimação, dissolução fracionada, extração, flotação, separação magnética, catação, cromatografia, cromatografia em coluna, cromatografia planar ou em camada delgada, cromatografia gasosa, cromatografia líquida. Vamos estudar também, comentarei com vocês sobre cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, e cromatografia supercrítica. Então vamos estudar esses temas na aula de hoje e iniciamos definindo o que é uma substância pura. Quando nós queremos identificar uma pessoa, nós a identificamos por quê? Por sua fisionomia, se essa pessoa é loira, se ela tem cabelos pretos, se ela tem cabelo castanho, se ela tem olhos claros, olhos escuros, se ela tem um nariz afilado ou não, se ela é negra ou se ela é branca, parda, amarela. Essas são características que nós atribuímos a uma determinada pessoa. E o RG é um número, um documento que foi criado também para especificar exatamente quem é aquele elemento, aquele indivíduo na sociedade. Assim como nós também temos outros tipos de identificação das pessoas, como o cadastro de pessoas físicas, criado pela Secretaria da Receita Federal, para identificar os contribuintes do imposto de renda, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, que atribui um número de identificação para aquele médico, a OAB, que é a Ordem de Advogados do Brasil, que dá a cada advogado um número de identificação. Ou seja, esses documentos vai dar o quê? Um número, uma característica específica para aquele indivíduo, seja na sociedade, para aquele indivíduo dentro de um grupo de profissão, como o caso dos médicos, dos advogados. E ali, a partir daquele número, você vai saber exatamente quem é aquele indivíduo. E como é que nós faríamos para as substâncias? Como é que a gente faz para identificar as substâncias como a água? Nós iremos ver que é através das propriedades específicas da matéria, e essas propriedades elas são específicas para cada substância presente na natureza. Então vamos definir o que é uma substância pura. O nome é substância pura ou simplesmente substância, ou ainda também chamamos de espécie química.
é um material único isento de outros materiais e que apresente constantes físicas bem definidas, ou seja, as propriedades físicas, as constantes físicas são bem definidas para cada substância. Se nós pararmos para analisar a água, é um líquido incolor que apresentou um ponto de fusão igual a 0 graus Celsius ao nível do mar, ponto de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar, densidade de 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus Celsius, calor específico de 1 caloria por grama vezes centímetro vezes graus Celsius. Perdão. O calor específico aí, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Aí você pode me perguntar, e o que é calor específico? A gente já viu na aula de propriedades da matéria. Calor específico é a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama do material. Para a água, nós vimos que para 1 grama de água necessitamos de 1 caloria para ter a sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius. Então, como eu já comentei, né, que está aí mostrando, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E como aí vamos agora identificar o sal comum, NaCl, ou também chamado de cloreto de sódio. É um sólido branco, o ponto de fusão dele é bem específico, 801. Ó, se nós pararmos para analisar aqui, tudo diferente da água, né, e bem específico, a água 0 graus Celsius, aqui 801 graus Celsius. O ponto de ebulição é 1460 graus Celsius e o da água 100 graus Celsius. Então são pontos e características específicas de cada material. A densidade do sal é 2,18 gramas por centímetro cúbico a 4 graus Celsius e a solubilidade do sal é 365 gramas do sal por litro de água a 20 graus Celsius. Porque a solubilidade é a maior massa do material que podemos dissolver em dada quantidade de um líquido a uma dada temperatura, como aí está, por exemplo, a quantidade máxima de sal NaCl, sal comum, que nós conseguimos dissolver em água é o que? 365 gramas desse sal por cada litro de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Por quê? Porque essa dissolução ela varia com a temperatura. Quanto mais eu aumentar a temperatura, mais sal eu vou poder dissolver naquele meu solvente na água, por exemplo. Então agora entrando nos processos de separação, mais especificamente, nós vamos ler esse textozinho aqui. Lembrando que eu adotei uma sistemática também de colocar um pouco mais de texto nos slides durante esse período de pandemia, pois como vai servir de guia de estudo para vocês, os alunos, um pouquinho de texto às vezes ajuda você a ler e a poder compreender melhor a matéria, além da explicação que eu estou dando. Então, as misturas, os processos de separação de misturas, eles podem ser chamados de desdobramento, fracionamento ou resolução. E ainda também podem ser chamados de análise imediata da mistura. O que quer dizer isso? Que as substâncias elas serão separadas. Se você tem uma mistura ali, nós iremos fazer vários procedimentos para que nós possamos separar cada uma substância que compõe aquela mistura, obtendo substâncias puras. E essas substâncias elas são muito importantes, né? As misturas elas são muito importantes, é o que mais há na natureza. É difícil você encontrar uma substância pura de verdade. Você geralmente encontra misturas e daí a importância de você conseguir separar cada uma dessas substâncias para os devidos fins aí que nós temos na nossa sociedade. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho a água e sal. E como é que eu separo essa água e sal? Que, como eu falei, passamos por um processo de separação chamado de desdobramento ou fracionamento, onde nós vamos obter a água pura, somente o H2O, e o sal puro, somente o NaCl. E vamos ver como é que a gente faz isso mais para frente, certo? Outro exemplo é quando nós estamos preparando um chá ou café. A água quente ela faz a extração. Extração é um processo de separação. Ela extrai os componentes do pó do café ou das folhas de chá, dando origem à bebida. E em seguida fazemos uma filtração para separar o pó do líquido. Ou seja, aí nós utilizamos dois processos de separação, tanto a extração como a filtração. Extração e filtração. E vamos estudar cada um desses mais detalhados à frente. Aqui
quando um agricultor ele está peneirando aí, peneirando não, fazendo a ventilação dos grãos de arroz, grãos de café, quando ele joga para cima, o arroz, o café, o trigo, dentre outros tipos de cereais, o grão fica e o vento leva a palha, a casca, o material mais leve, menos denso. Então vamos ler aqui. Quando lança para cima a mistura de arroz e a palha, de arroz, a lavradora ou o lavrador deixa que a corrente de ar arraste a palha. Ela está fazendo uma ventilação. Há também máquinas industriais que fazem o mesmo. Enfim, isso aqui é só mostrando o que eu acabei de falar. Quando ele joga o arroz para cima, o cereal para cima, o grão sobe e desce, porém a palha, o material mais denso, é levado pelo vento, pelas correntes de ar. Aqui a peneiração, quando um pedreiro ele está peneirando ali aquela areia, os pedregulhos maiores ficam na peneira e a parte mais fina, que tem uma granulometria menor, consegue passar pelos buraquinhos da peneira e logo em seguida, e dessa forma ele consegue separar grãos maiores, pedaços maiores de pedaços menores, que é do seu interesse. E também, além de esse processo chamado de peneiração ou também tamização. Entrando agora propriamente dito, no primeiro processo de separação, nós vamos estudar a filtração. A filtração é um processo mecânico que serve para desdobrar misturas heterogêneas de um sólido disperso em um líquido ou em um gás. Ou seja, é um processo mecânico que serve para separar misturas heterogêneas que apresentam fases distintas, certo? Mais de uma fase, de um sólido disperso em um líquido ou em um gás. Como nós podemos ver, a vela daqueles filtros antigos que tem em casas mais antigas, tem pessoas que ainda gostam de ter por um clichê, né, por ter esses filtros que mas era muito comum antigamente. Na casa da minha avó, eu lembro que tinha muito desses filtros aí. Então, ele coloca a água aqui em cima, aqui é um filtro, uma pedra toda furadinha, um material todo poroso, onde a água vai conseguir passar, porém, os bagaços, as partes poeira, o que tiver por cima não vai conseguir passar por essa pedra, por esse filtro, e vai ficar retido. E aqui nós vamos obter uma água livre de bagaços e impurezas, ocorrendo a filtração de quê? Fases sólidas dispersas em uma fase líquida. Outro exemplo aqui é o coador de café, que retém as partículas sólidas do café. Como a gente já falou anteriormente, bota-se água quente no café para extrair a cafeína e os outros sabores, né, as outras substâncias que dão sabor e gosto ao café. E logo em seguida a gente filtra, coa o café para que o pó, a borra do café fique aqui em cima e para baixo vá só o líquido do café com as substâncias que nós desejamos tomar. Então aqui mais uma vez é uma dispersão de quê? São partículas sólidas dispersas em uma partícula líquida. Dispersas em um solvente líquido ou em uma substância líquida. Que aqui é a água no caso. Que nós utilizamos como solvente justamente para extrair as partículas e as substâncias, na verdade, que estão presentes no pó do café. Outro exemplo de uma dispersão de partículas sólidas em um gás, em um ar atmosférico, é o aspirador de pó. Quando nós utilizamos o aspirador de pó, ele filtra o ar retendo a poeira, ou seja, a poeira fica, aquelas partículas sólidas ficam e passa somente o ar limpo, né, o mais limpo possível. Então aqui eu dei 3 exemplos para vocês de processos de separação relacionados à filtração. 2 dispersões de partículas sólidas em líquidos e uma dispersão de partícula sólida no gás, que é o ar atmosférico. Em laboratório, a filtração mais simples é feita com um funil do tipo comum, em geral de vidro, no qual é colocada uma folha de papel de filtro convenientemente dobrada. O que é que se faz aqui? Pega-se um papel de filtro, é um papel poroso, aqui é mostrando toda a forma como ele é dobrado. Primeiro dobra ao meio, depois dobra um quarto, faz o cone, e depois esse cone é adaptado em um funil, onde nós aqui por cima inserimos água
ou a solução que nós queremos inserir para filtrá-la, onde em cima ficará as partículas sólidas e irá passar somente a parte líquida. Aqui é a montagem do equipamento, onde nós temos um bastão de vidro para auxiliar o derramamento da minha solução. Aqui tem o becker, que é o recipiente onde vai passar o fluido filtrado. Aqui é o líquido separado, como eu acabei de falar. Aqui em cima, na peneira, vai ficar o sólido. O funil aqui, que vai nos ajudar como auxiliar para encaixar o papel, né, dobrado. E aqui logo no início, nós temos a mistura de sólido mais líquido. Quando a filtração ela é muito demorada, para apressá-las nós usamos a filtração a vácuo, ou melhor dizendo, a filtração a pressão reduzida. Eu fiz muito esse tipo de filtração no meu doutorado, durante a minha pesquisa. Então, primeiro a gente circula, a gente coloca um papo, aqui é um filtro, né, que nós chamamos de um filtrozinho, ó, que é a gente vai utilizar para fazer a filtração. Ele tem uns buraquinhos, ó. Nós colocamos um papel filtro aqui por cima. Aqui é uma rolha de borracha que é para vedar bem aqui no frasco de Kitasato. Lembrando que esse tipo de funil aqui nós chamamos de funil de Buchner, que ele é feito de porcelana. E encaixamos ele aqui em cima desse frasco de Kitasato, como vocês podem ver aqui na aparelhagem. E vamos injetando água aqui, ou a solução aqui em cima. Eu preparava muitas zeólitas hierárquicas. São materiais com micro, meso e até macroporos. Isso aqui é uma coisa mais específica, mas enfim. Era uma solução com sólidos dispersos, uma fase líquida com sólidos ali dispersos, que era a minha zeólita. Quem tiver interesse, pesquise aí na internet. Então, eu inseri aqui em cima, e aqui eu tinha uma pressão reduzida que favorecia o que é o líquido passar, e aqui em cima ficava somente a minha zeólita. Depois eu pegava esse meu material e dava os devidos fins, que era o que? Eu utilizava como suporte catalítico para que eu pudesse depois suportar metais nobres, como a platina, o irídio, e eu utilizava esse meu catalisador para uma reação chamada reação de abertura seletiva de anéis de compostos naftênicos. Então aqui está explicando bem direitinho. Eu tenho um sólido separado, tenho a sucção de ar, o vácuo e o líquido aqui embaixo separado, que é o meu solvente que eu utilizei na minha reação. Outro tipo de filtração são os filtros prensas, utilizados nas indústrias de porcelanatos. Vamos ler aqui o texto. Ele faz uma filtração por aumento de pressão. Ele faz uma pressão e força com que fique o sólido, a parte sólida, e a parte líquida saia por esses filtros, que é um filtro bem industrial. Vamos ler. Em processos industriais, é comum acelerar a filtração comprimindo-se a mistura líquida que passa pelo filtro. Assim, em fábricas de cerâmicas e porcelanas, por exemplo, moe-se a argila, barro em suspensão na água e, a seguir, filtra-se a pasta por compressão para eliminar o excesso de água. Nessas operações são usados os chamados filtros prensas. É isso, nada mais é do que você tem uma solução, essa solução é colocada sob um filtro e você faz uma pressão ali naquela solução para que a água passe e fique somente a parte sólida, né? As partículas sólidas, que é a argila ou o barro. O nosso segundo processo de separação é a decantação. Decantação é um processo mecânico que serve para desdobrar misturas heterogêneas de um sólido num líquido, ou de dois líquidos imiscíveis, dois líquidos que não se misturam entre si. Por exemplo, a areia que está em suspensão na água vai lentamente se depositando no fundo do recipiente, processo chamado de sedimentação. No final, a água pode ser separada ou por inclinação cuidadosa do recipiente, processo de decantação, ou então por aspiração com auxílio de um sifão, processo de sifonação. Ou seja, você coloca a água dentro de um recipiente, logo no começo ou coloca areia dentro de uma... Você tem água no recipiente e joga areia dentro. Vocês vão ver que logo no começo, nos primeiros instantes,
aquela sua água vai ficar suja, bastante turva, porque as partículas de areia estão suspensas ali, estão espalhadas, né? Só que com o tempo, por efeito da gravidade, aquelas partículas de água, elas vão começar o quê? Ou aquelas partículas de areia vão começar o quê? A ir para o fundo do recipiente, fazendo o que? O processo de sedimentação, onde a ação da gravidade vai fazer com que o mais denso vá para o fundo e a água fica ali como solvente. Logo em seguida, nós podemos verter, né, invertendo assim, inclinando o recipiente, por um processo de decantação, nós vamos retirando aquela água e vai ficando na parte inferior somente a areia. E tem outro processo também, que é o processo de sifonação, que é você colocar uma torneirazinha e puxar a parte líquida, o solvente, para outro recipiente. Lembrando que geralmente o recipiente, você vai retirar a parte líquida, ele tem que ficar em uma posição inferior, em uma altura menor do que a do recipiente onde está a água mais a areia. Por quê? Porque aqui vai ocorrer por ação da gravidade. Esse é um processo muito utilizado quando você dá o prego na estrada e um amigo seu para lhe ajudar. O que é que você faz? Se você você tem o combustível ali em um galão ou em um recipiente, você vai, succiona um pouco com a boca e depois levanta, né, claro, o recipiente e coloca a mangueira dentro do tanque de combustível do seu amigo. E ali vai começar a sair combustível do recipiente que você está ali, um galão, para dentro do tanque do carro que está com falta de combustível. Esse é o processo de sifonação. É outro processo também de separação de mistura. Então, um processo que é utilizado para acelerar a decantação é a centrifugação, que é utilizado também o que? Ele acelera o que? A sedimentação das partículas sólidas que estão dispersas em uma partícula líquida, ou em um solvente, em uma fase líquida. Então, gera-se uma rotação muito grande, uma rotação onde a força centrípeta ela será muito forte, fazendo com que essas minhas partículas sólidas elas se depositem no fundo do recipiente. Vamos ler aqui o texto. Evidentemente, se colocarmos uma mistura de areia e serragem em água, a areia irá ao fundo e a serragem flutuará na água. Temos então uma sedimentação fracionada. Sedimentação fracionada também é outro tipo de separação de mistura, que nos permitirá separar a serragem da areia. Pode-se também acelerar o processo da sedimentação com o uso da centrifugação. Uma centrífuga imprime rotação rápida ao recipiente em que está o sistema de um sólido em suspensão em um líquido. Com a aceleração provocada pela rotação, as partículas sólidas sedimentam mais depressa. Como eu falei, vai começar a girar aqui, ó, fortemente, girando, 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 girando. Lembrando que aqui, ó, nós temos o sólido mais o líquido, o sólido bem disperso aqui na fase líquida. Quando aqui em repouso, quando começa a rotação, toda a partícula sólida vai para o fundo do recipiente e fica a fase líquida separada da fase sólida. Isso aqui é muito utilizado também nos exames de sangue, quando nós queremos separar a parte sólida do nosso sangue, a parte mais densa, na verdade, do nosso sangue, da parte menos densa, da parte mais líquida, né? Onde fica separado o plasma dos glóbulos vermelhos. Isso aí é bastante utilizado em laboratórios de análise bioquímica, laboratórios farmacêuticos. Outro tipo de decantação, como a gente viu logo no começo que falava, é o que? São para líquidos immiscíveis, o funil de decantação. Nós temos dois líquidos aqui immiscíveis, o líquido mais denso vai para a parte inferior e o líquido menos denso fica na parte superior. Nós abrimos uma torneirinha que tem aqui nesse tipo de funil de decantação, onde o líquido mais denso cai, cai, cai. Quando ele cai todinho, nós fechamos a torneirinha e conseguimos separar o líquido mais denso do líquido menos denso. Então, nos laboratórios empregam-se os funis de separação ou de decantação, ou também chamado de funil de bromo, para separar líquidos immiscíveis de densidades diferentes. Depois da separação espontânea, abre-se a torneira e escoa-se apenas o líquido mais denso.
como eu acabei de explicar. Ainda dentro de decantação, nós temos o que? As câmaras de poeiras. O gás entra aqui, mas a poeira, as partículas, elas perdem, fica nesse movimento de zigue-zague, sobe, desce, fica aqui, ó. Vai, e as partículas vão perdendo movimentação, certo? Esse fluido junto com as partículas sólidas, que é a poeira, né, que fica no ar, vai perdendo movimentação, vai perdendo velocidade, e com isso nós conseguimos sedimentar aqui, decantar as partículas sólidas, a poeira, e aqui o gás, o ar, sai limpo. Isso aqui, para quem é alérgico, é muito bom. Então, vamos ler o texto. Em certas indústrias químicas, existem câmaras de poeira. Em um circuito em zigue-zague, as partículas sólidas perdem velocidade e se depositam, como acabei de explicar. Vamos entrar agora em um processo muito interessante, que é o processo de destilação. A destilação é um processo físico que serve para desdobrar as misturas homogêneas, como as soluções de sólidos em líquidos, destilação simples, ou seja, misturas homogêneas, aquelas que apresentam uma única fase. Um exemplo de sólidos em líquidos, quando nós temos sal em água. Sal em água é também o que ocorre nas salinas. Você evapora a água e fica somente o sal ali naquele recipiente. Ou as soluções de 2 ou mais líquidos, destilação fracionada. Por exemplo, água e etanol são 2 líquidos miscíveis, ou seja, apresentam uma única fase, são transparentes. E para separar esses 2 líquidos, o que é que nós fazemos? Nós pegamos esses líquidos e começamos a ferver. Um vai entrar em ebulição em uma temperatura diferente da do outro. A água em 100 graus Celsius e o etanol um pouco abaixo, 70 e alguma coisa aí, eu creio. Não estou lembrado de cabeça, mas acho que é uns 78, 70 e poucos graus Celsius. Então, quando você saiu ali de 0, vamos supor, começou a aumentar a temperatura. Quando chegar em 78 graus, o etanol começará o quê? A entrar em ebulição, vai começar a evaporar. Sofreu o processo de vaporização, na verdade. Então ele vai passar do estado líquido para o estado vapor, e após isso, durante um tempo, nós vamos conseguir o etanol que vai sair pela parte superior, vai ser condensado, e nós vamos conseguir separar em um recipiente a água líquida, e no outro recipiente nós vamos conseguir separar o etanol. Aqui está toda a aparelhagem, ó. O bico de Bunsen, que é o que? É o aquecedor, onde vai fornecer ali a energia, né, para aumentar a temperatura. Uma tela de amianto, que ela é revestida com material resistente ao calor. Ela serve para transmitir esse calor chegar aqui no recipiente de forma mais homogênea. Um balão de destilação, um termômetro para acompanhar a temperatura e fazendo esse monitoramento. Quando chegar em 78 graus Celsius, mantém ali por um determinado tempo até que todo o etanol, todo o álcool seja vaporizado e seja condensado aqui nesse outro recipiente. Então, aqui é a saída de água fria, aqui é a entrada de água fria, porque vai trocar calor, a água entra fria e sai aqui mais quente, porque ela vai trocar calor com o etanol que está vaporizando, os gases que estão vaporizando aqui, estão a temperatura mais elevada, troca calor com a água sai mais quente e o etanol que vem em forma de vapor, ele condensa, perdendo calor para a água que está passando aqui por fora. Esse aqui é um tubo interno revestido por um outro recipiente em contato que permite justamente essa troca de calor. Aqui são garras de ferro para deixar o sistema todo amarrado. E aqui, ó, todo fixo, né, sem perigo de cair. Aqui são os suportes de ferro, como vocês estão vendo. Então, verificamos que nesse recipiente nós obtemos o líquido mais volátil que foi destilado, no caso o etanol. E o menos volátil, o que entra em ebulição a uma temperatura mais elevada, fica aqui, que no caso foi a água. Um exemplo bastante comum e importante de ser mencionado é o que ocorre nas usinas de álcool, né? Usinas de açúcar,
como nós podemos ler aqui, ó, isso aqui é uma representação esquemática bastante simplificada da destilação do álcool combustível. Aqui nós temos a garapa em destilação, o fogo, a entrada de água de resfriamento aqui nesse outro recipiente para trocar calor com os vapores que vão sair daqui. Nós vamos obter o álcool. Aqui tem a saída da água, aqui entra a água, aqui sai a água. E aqui é a serpentina de resfriamento, que é justamente esse aqui é o processo, o condensador, certo? Vai entrar água aqui, a água sai por aqui, trocando calor com os vapores que vão sair dessa processo de fervura aqui. Os vapores vêm, quando chega aqui, eles vão encontrar um recipiente trocando calor com outro recipiente externo, onde tem água fria. E essa água que entra por aqui, após trocar calor, essa água sai quente e o vapor que vinha, que era o vapor de álcool, etanol, ele chegou quente aqui, esfriou, condensou, passou da fase gasosa para a fase líquida e sai aqui na fase líquida. Então aqui, como vocês estão vendo, é a garapa em destilação. Aquecemos até que o álcool passe do estado líquido para o estado vapor e aqui ele passa do vapor para o estado líquido novamente, para poder ser feito esse processo de separação e obtenção do álcool combustível. Outro exemplo bem interessante é o que ocorre na indústria do petróleo, que é o que? É a destilação fracionada. Nas refinarias de petróleo, existem as torres de destilação, como vocês podem ver aqui, ó, como são altas aqui as torres de destilação. Essas torres elas permitem separar vários componentes do petróleo que estão ali na mistura, né? O petróleo é uma mistura de diversos componentes complexos e com essa separação aqui, uma torre de destilação baseada nas propriedades específicas, na temperatura de ebulição desses componentes, nós conseguimos separar o petróleo em gasolina, querosene, óleo diesel, querosene de aviação, nafta petroquímica, enfim, entre tantos outros derivados que tem aí no petróleo, das partes mais pesadas até as partes mais leves, como o metano, etano, propano, butano e aí vai. Outro exemplo de destilação é a destilação do ar líquido, ou seja, o ar atmosférico. Nós queremos pegar o ar e sabemos que o ar ele é composto basicamente, na sua grande maioria, por nitrogênio e oxigênio. Então nós queremos purificar esse ar e ter nitrogênio e oxigênio líquido. Primeiro nós pegamos o ar e fazemos a eliminação de poeira e CO2. Depois nós obtemos o que? Após essa primeira etapa nós obtemos o ar puro. Logo em seguida, através de várias compressões e resfriamentos, nós obtemos o que? O ar líquido, que esse ar líquido ele consegue chegar nessa temperatura. Nós conseguimos deixar o ar líquido a cerca de 200 graus Celsius, abaixo de zero, lembrando sempre disso, ou seja, menos 200 graus Celsius. E após chegar em menos 200, nós vamos aumentando a temperatura um pouquinho. Quando chegamos em menos 195,8 graus Celsius, o nitrogênio começa a vaporizar, começa a ferver, né? Então, o nitrogênio passa do estado líquido para o estado de vapor. E, após separar todo o nitrogênio, nós obtemos, quando aumentamos a temperatura mais um pouquinho, de menos 180 a menos 183 graus Celsius, o oxigênio começa a ferver e a passar do estado líquido para o estado de vapor. Lembrando, menos 200 graus Celsius, nós obtemos todo o ar líquido, livre de impurezas. Em menos 195,8 graus Celsius, nós conseguimos passar o nitrogênio do estado líquido para o estado de vapor. E em menos 183 graus Celsius, o oxigênio passa do estado líquido para o estado gasoso. E esse processo é chamado de processo Linde, e ele tem sua importância porque o nitrogênio, como nós sabemos, ele é usado sob a forma gasosa, vendido em cilindros de aço, como a atmosfera inerte na fabricação de produtos eletrônicos, no enchimento de lâmpadas incandescentes, no empacotamento de alimentos para preencher pneus, dentre outros. Já sobre a forma líquida, o nitrogênio ele é utilizado como meio de resfriamento no transporte de órgãos para transplante
ou seja, o nitrogênio ele serve ali como um meio para conservar os órgãos, né, para serem transplantados, na conservação de alimentos, na conservação de sêmen para a inseminação artificial de gado e entre outros animais. Também é utilizado na produção de substâncias contendo nitrogênio, caso do amoníaco e o ácido nítrico. Já o oxigênio é muito usado em quê? Na produção de aço e de outros metais, no branqueamento da celulose para a fabricação do papel, em maçaricos especiais para o corte e solda de metais, como, por exemplo, o maçarico oxídrico e o maçarico oxiacetilênico, como comburente em foguetes, nos hospitais, quando o paciente precisa respirar um ar mais rico em função de uma cirurgia ou recuperação, e também o oxigênio é utilizado nos cilindros de mergulhadores e de alpinistas. Então aí vocês viram, eu gostei de destacar, eu quis destacar esse processo de purificação do ar líquido, né, a destilação do ar líquido, para você obter nitrogênio e oxigênio, no chamado processo Linde, devido a essa grande importância dessas duas substâncias, nitrogênio, substâncias puras, nitrogênio e oxigênio, para o nosso mundo atual, né? Vocês viram aí que tem várias aplicações. Cristalização é um processo físico que serve para separar e purificar sólido. A água do mar contém vários sais. Em uma salina, entretanto, com a evaporação lenta da água, o sal comum, cloreto de sódio, cristaliza-se antes dos outros sais e é assim separado. Enfim, a cristalização, você vai conseguir ali cristalizar, ou seja, aquela substância ela vai passar do estado disperso ali para o estado sólido, como os sais que estão dissolvidos em água, eles vão conseguir cristalizar e voltar para a forma sólida. Então, nas salinas, o que ocorre é isso, nós temos vários sais, porém, o cloreto de sódio ele cristaliza primeiro do que os outros. Então, dessa forma, nós conseguimos separar o sal comum, sal de cozinha, e dos demais sais que estão ali na água do mar, e dessa forma nós conseguimos obter e comercializar o sal comum, chamado de cloreto de sódio. Outro exemplo que nós podemos ver são aquelas pedras ametistas, que geralmente ela está presente em lojinhas de souvenir, de lembrancinhas, né? Você vai geralmente numa mina de algum minério, geralmente tem essas ametistas, que são pedras com cristais coloridos. Então, esse é um exemplo de cristalização extremamente lenta, que ocorreu no subsolo terrestre há milhões e milhões de anos atrás. Ou seja, esses cristais, esses aqui são provenientes de rochas vulcânicas, muitas das vezes, e esses cristalzinhos eles começam a se cristalizar dentro, são vapores que começam a se cristalizar e formam aí essa morfologia, né, muito apreciada. A sublimação ela é aplicável quando apenas um dos componentes da mistura é sublimável. Ou seja, nós temos iodo, rochas de iodo, só que ela vem com muitas impurezas, outros materiais. Então nós tampamos aqui o recipiente e esse iodo começa a sublimar, passar do estado sólido diretamente para o estado de vapor, como nós vimos na aula sobre estados físicos da matéria. Quando a substância ela passa do estado sólido para o estado vapor, para o estado gasoso, automaticamente esse processo chama-se de sublimação. Então, o vapor de iodo fica aqui no meio e em cima começa a gerar cristais de iodo purificados por um processo de sublimação. Aqui em cima nós obtemos o iodo purificado, certo? E aqui embaixo nós vamos obter apenas as impurezas. Isso aqui, lembrando sempre que ocorre com aquecimento. Vocês estão vendo aqui o bico de Bunsen embaixo, a tela de amianto, esquentando esse recipiente. Então, é mais uma técnica, mais um processo de separação de misturas. Dissolução fracionada é outro tipo de processo de separação de mistura, que é aplicado quando nós temos areia mais sal. Vamos ler aqui o texto. A dissolução fracionada é aplicável quando apenas um dos componentes da mistura é solúvel num dado líquido. Por exemplo,
Colocando-se uma mistura de sal comum e areia em água, o sal irá se dissolver, enquanto a areia não. Por decantação, separamos a solução de sal e água da areia e por evaporação recuperamos o sal. O que quer dizer esse processo de dissolução fracionada? Imagine que nós temos água aqui, nessa situação aqui, ó. Água, aqui nós temos areia e sal, né? E como essa dissolução fracionada é o que? A areia ou o sal, ela será solúvel, ela irá se dissolver em água. Qual é? A areia ou o sal? Sabemos que é o sal. Então, quando nós colocamos água dentro desse recipiente que tem areia e sal, nós conseguimos dissolver quem? Dissolver o sal. O sal, ele vai ficar dissolvido na água, como vocês podem ver aqui nessa segunda etapa. Temos a areia no fundo, que ela é mais densa, e aqui na parte líquida, na fase líquida, nós vamos ter sal e água. Após uma filtração, a areia fica retida no filtro e vai passar o que? A água e o sal. Logo em seguida, a gente faz uma evaporação e vamos eliminar o vapor de água e vamos obter o sal. Dessa forma, em um sistema onde inicialmente nós tínhamos areia e sal, nós conseguimos separar a areia aqui na filtração e o sal após a evaporação da água. Então, nós temos areia e sal separadamente. Outro processo que nós vamos estudar agora é a extração. Como foi dito lá no processo do café e da preparação do café e do chá, logo no começo da aula, a extração é, em geral, um processo em que se utiliza de um líquido que consegue retirar um componente de uma mistura. Como a água quente, ela retira ali as substâncias do café, do pó do café. A água quente retira as substâncias das folhas do chá, das substâncias do chá. Então, é esse processo. Um líquido consegue retirar substâncias de outra substância ou de outro material. Então, um líquido ou um fluido ele consegue retirar substâncias de um outro material. Então, por exemplo, a água de bromo. A água que contém pequenas quantidades de bromo em solução. Agitando-se a água de bromo com o clorofórmio e deixando-se o conjunto em repouso, formam-se duas camadas líquidas. A inferior contém bromo dissolvido em clorofórmio e a superior contém água praticamente sem bromo. Dizemos então que o clorofórmio extraiu o bromo da água. Ou seja, nós tínhamos uma água contaminada com bromo e nós queremos tirar o bromo dessa água. Nós misturamos dois líquidos immiscíveis, que é a água e o clorofórmio, agitamos ali, deixamos ali um tempo em contato esses dois líquidos e o bromo ele vai vamos dizer assim, ele vai se solubilizar melhor no clorofórmio do que na água. Ele terá uma filia, uma tendência a migrar para o clorofórmio. E com o passar do tempo, o clorofórmio vai conseguir extrair todo o bromo, ou praticamente todo o bromo que estava dissolvido na água. Então, estava solubilizado na água, perdão. Então, dessa forma, nós vamos obter a água livre de bromo e embaixo nós vamos ter clorofórmio mais bromo. Outro processo que é bastante utilizado, principalmente em saneamento básico, quando vocês veem as reportagens aí de tratamento de esgoto em São Paulo, em Curitiba, na UFRN, que é a universidade onde eu estudei, vocês podem ver esse processo de flotação, que é para separar o material menos denso do material mais denso de forma mais acelerada. É muito utilizado, como eu falei, em processos industriais. Então, a flotação é um processo industrial muito usado para separar minérios metálicos de suas impurezas, as gangas. As impurezas de minérios metálicos recebem esse nome de gangas. O minério é pulverizado e tratado com um óleo especial capaz de impregnar ou o minério ou a ganga. A seguir, o material é colocado num tanque com água. Do fundo do tanque parte uma forte corrente de ar que borbulha através do sistema e arrasta o material menos denso para a superfície da água, de onde é retirado. Aqui, o que é que vai acontecer? Simplesmente vai ter uma corrente, como vocês podem ver aqui na ilustração, saindo do fundo para a superfície e vai conseguir
levar o que for menos denso para a superfície devido a essa corrente de ar que está saindo aqui, essa corrente que está indo do fundo para a superfície. É um pouco o inverso da decantação, porque na decantação nós vemos o quê? Que o mais denso ele cai e o menos denso fica lá em cima. Então isso aqui nada mais é simplesmente do que, na verdade, perdão, é uma aceleração do processo de decantação, porque o que é menos denso vai ser ajudado a ir para a superfície com essa corrente saindo do fundo para a superfície do recipiente. A separação magnética é outro tipo, onde ela é aplicável, outro tipo de separação de misturas, processo de separação de misturas, em que é aplicável quando um dos componentes da mistura é magnético, como é o caso de partículas de ferro. Pode-se então retirar essas partículas com o auxílio de um ímã ou eletroímã. Geralmente tem um minério em que o ferro ele fica geralmente impregnado em enxofre. E como é que você vai conseguir tirar o ferro do enxofre? Você aproxima um ímã ali naquela mistura e o ferro, que é uma partícula magnética, vai se ligar ao ímã e o enxofre vai ficar no recipiente. Então nós conseguimos separar o enxofre do ferro. Isso na indústria é feito da seguinte maneira. Cai aqui a mistura e aqui é uma esteira rolando. A esteira fica rolando, rolando, rolando. Então esse minério vem por aqui. Lembrando que essa esteira ela é magnética. Então o ferro ele tenderá a ser atraído, né, por essa esteira. Sendo que entre essa roldona, né, que é esse rolo magnético aqui, Perdão, deixa eu explicar melhor aqui. Essas roldonas aqui, esses cilindros que fazem rodar a esteira, eles que são magnéticos. A esteira em si é uma borracha aqui, onde o minério vai passar por cima. Então, o minério vem, por essa esteira aqui, por essa roldona, esse cilindro ele ser magnético, o ferro ele vai tender a se aproximar mais e vai cair nesse recipiente. E o enxofre ele vai tender a cair sem sofrer uma força de atração. Então isso aqui é o que ocorre na indústria. O material não magnético cai aqui e o material magnético cai nesse outro recipiente, porque essas roldonas são magnéticas e quando elas estão girando, o ferro ele tenderá a cair mais para cá, porque ele é atraído por essa roldona magnética. A catação é um processo bem primitivo, onde serve para separar misturas heterogêneas de sólido mais sólidos. Por exemplo, os catadores de lixo fazem um processo de separação chamado catação. Eles separam ali o que é mais importante para eles e o que é menos importante eles deixam no lixão. Outro exemplo é o processo de catar feijão. Você geralmente colhe o feijão e depois você vai separar ali aqueles grãos defeituosos e os grãos que estão em ótimo estado, em estado bom para serem comercializados ou ingeridos, né, como alimento. E por fim, eu gostaria de entrar em um processo de separação e identificação, que é o processo de cromatografia. A cromatografia ela é um processo bastante utilizado na química, nos laboratórios de química, de farmácia, de bioquímica, de todo o mundo. Ela é uma técnica que ela, como vocês estão vendo aí, cromatografia é um processo de separação e identificação de componentes de uma mistura. Essa técnica é baseada na migração dos compostos da mistura, os quais apresentam diferentes interações através de duas fases. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma fase móvel, que ela vai passando por uma tubulação, e em determinado ponto daquela tubulação eu vou ter uma fase estacionária, que é o quê? Imagine que aquele tubo na parte interna ele vai ser revestido por um material. Se esse material for polar, essa minha fase móvel, o meu fluido que está passando por dentro do líquido, as substâncias polares vão interagir mais fortemente com o meu tubo e as apolares vão passar sem interagir tanto. Então é baseado nessa questão das interações que se define a cromatografia. A fase móvel e a fase estacionária. Vamos primeiro aqui ler. Fase móvel. Fase em que os componentes a serem isolados correm
por um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso. Já a fase fixa, que é a fase estacionária, em que o componente que está sendo separado ou identificado irá se fixar na superfície de outro material líquido ou sólido. Enquanto eu estou explicando aqui para vocês, pode parecer um pouco duvidoso ou um pouco confuso, mas eu vou mostrar vários exemplos e vocês vão entender. Para compreender a cromatografia, você precisa saber dois conceitos básicos. Eluição é a corrida cromatográfica, ou seja, minhas substâncias passando junto com aquele meu solvente por uma fase fixa, e ali eu vou ter diferentes tipos de interações. As substâncias que tiverem maior afinidade com a fase estacionária vão interagir mais tempo, e as que têm menos afinidade vão passar sem interagir tanto com a fase estacionária. E aí nós vamos conseguir separar as substâncias e identificá-las. E o eluente é a fase móvel, um tipo de solvente que vai interagir com as amostras e promover a separação dos componentes. Vamos ver aqui um exemplo muito claro. A minha coluna, que são essas bolinhas cinzas, ela é não polar, ou seja, ela é apolar, como o petróleo. Já a água, ela é polar. Então, vamos imaginar aqui. E aqui, essas bolinhas amarelas e as bolinhas vermelhas são o que? São as substâncias que eu tenho na minha mistura. E eu quero separá-las, certo? Então, eu injeto elas junto com o solvente vai empurrando elas, vai empurrando. E o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo que a fase polar, ela está andando, correndo mais rápido na minha corrida cromatográfica, dentro da minha coluna, mais rápido do que a fase apolar, ou seja, a fase não polar. E o porquê disso? Justamente porque as bolinhas vermelhas, que são apolares, elas vão interagir mais fortemente com a coluna, que é apolar. Isso aí chama-se afinidade química. Apolar interage mais fortemente com apolar e polar interage mais fortemente com polar. Como a coluna é apolar, a minha substância polar, ela vai interagir menos e vai na frente. Ela vai saindo mais rápido da minha coluna cromatográfica. Já a minha substância apolar, que é a substância vermelha, ela, por interagir mais fortemente com a minha coluna, ela vai ficar retida mais tempo na minha coluna e vai sair com mais tempo. Ou seja, ela vai sair com um tempo maior do que a minha substância polar, que é a substância amarela. E nos tempos que essas substâncias elas são detectadas em um aparelho, chama-se ali, aquela substância saiu em um tempo de retenção X, pode ser 10 minutos, 20 minutos, 3 minutos. Vou explicar isso melhor mais à frente, mas eu quero que vocês entendam esse princípio. Entendam esse princípio, onde cromatografia ela vai separar as substâncias, nós poderemos identificá-las justamente pela interação dentre as substâncias que estão na minha mistura com a camada, com a parte fixa, que é o que? A coluna. Então, se a coluna é apolar ou polar, vai variar como que as minhas substâncias irão interagir com a coluna. Por exemplo, imaginemos aqui, nós temos aqui embaixo, aqui ao lado direito eu tenho a legenda. Essa parte aqui, a bege, é a coluna apolar, a coluna apolar. O azulzinho é o meu solvente, ou seja, o eluente, que vai ajudar a carrear, a arrastar as substâncias. A azul marinho é a substância mais apolar e a verde é a substância mais polar. E o roxo é a minha mistura. Tá aqui o roxo, a mistura, a amostra que eu coloquei no começo. Depois eu começo a empurrar o eluente, o solvente, para tentar separar e arrastar essa substância, né? A minha mistura. Então nós podemos ver que, como a minha coluna ela é apolar, quem é que tem que sair primeiro? A substância mais polar, porque vai interagir menos com a minha coluna. Então o vermelho, que é a substância mais polar, vai interagir menos com a minha coluna apolar, e eu vou conseguir extrair primeiro a substância vermelha. Logo em seguida, eu vou, passando o tempo, eu vou e retiro a substância mais apolar,
que é a substância azul marinho. Então ficou aí, isso aí é um tipo de cromatografia em coluna. É o tipo de cromatografia mais antigo que há. Aqui eu tenho outro exemplo de cromatografia, onde eu tenho aqui cromatografia planar ou em camada delgada, cromatografia em papel. Ela pode ser tanto em papel como em camada delgada. Em papel é simplesmente um papel filtro que você coloca. E ó, você pode ver que aqui é a mistura inicial, ó, o líquido vai começar a subir aqui por capilaridade, o meu solvente ó, começa a subir por capilaridade, e a minha mistura começa a subir, e eu vou conseguindo separar as diferentes substâncias que estavam presentes na minha mistura. Ó. Uma laranja, uma verde, amarela, azul e uma mais verdinha, cor de terra aqui. Então, isso aí mostra mais uma vez como se é possível separar substâncias. Se o meu papel ele é apolar, a substância que vai subir mais é a substância polar. E a substância que vai ficar mais aqui embaixo, sem subir tanto, é a substância apolar, porque ela interage mais fortemente com o papel. Aqui é outro exemplo, ó, onde aqui parece até a bandeira da Alemanha, né? Preto, vermelho e amarelo. Vocês podem ver aí mais um exemplo. Vocês são tudo exemplos reais, viu? Esses dois últimos aí que eu estou mostrando. Então vocês podem ver aí como que ocorre. O solvente ele vai subindo no papel por capilaridade, como eu falei. E vai arrastando a minha mistura. E essa mistura vai começando a separar. Vai começando a separar de acordo com a interação dessas substâncias que compõem a mistura com o papel. Vou começando a separá-las, porque as que têm mais afinidade com o papel vai ficando mais embaixo, as que têm menos afinidade vai sendo carreadas, sendo arrastadas pelo solvente, que aqui é a água, até mais para a parte superior, mais acima. Outro exemplo, ó, podemos ver que a substância da direita ela tem mais afinidade com o papel e por isso que ela não sobe tanto. Já essas outras substâncias aqui, ó, elas conseguem subir mais, por quê? Porque elas não têm tanta afinidade com o papel e o solvente ele consegue arrastar bem essas substâncias. Olha aí outro exemplo aqui, agora que nós já estamos trabalhando com cromatografia gasosa. Qual é a diferença da cromatografia gasosa? É que a minha fase móvel vai ser gás. Eu vou utilizar, por exemplo, se eu tenho ali uma mistura que é o que? O ar atmosférico, nitrogênio e oxigênio, praticamente, né? Vamos dizer que é quem compõe. Eu ia colocar ali um gás para arrastar, um gás solvente, que ia ser o quê? Vamos supor que eu utilizasse o hélio. Então, uma molécula ia interagir mais fortemente com a outra. Nesse caso aqui, ele fala de decano. Então vamos só ver aqui, ó. Quem é que interage mais fortemente? São as partículas vermelhas ou as azuis? Podemos ver que são as vermelhas, né? As vermelhas ficam retidas mais tempo, ou seja, ela interage mais fortemente com a fase fixa, com a coluna ali. Enquanto que a substância azul, ela interage menos, ó, e já sai logo na frente, ó. Então, isso aí mostra que a cromatografia ela consegue separar as substâncias pela afinidade química, pela interação que essas determinadas substâncias vai ter com a minha fase estacionária. As substâncias que estão na minha fase móvel vão interagir de forma diferente com a minha fase estacionária. Quem interage mais vai ficar retido mais tempo na minha coluna e quem interage menos vai sair mais rapidamente. Ou seja, quem interage menos vai ter um tempo de retenção menor e quem interage mais vai ter um tempo de retenção maior. Ou seja, as bolinhas azuis vão ter um tempo de retenção menor e as bolinhas vermelhas um tempo de retenção maior. Vamos analisar agora aqui. Imagine que ao final nós colocamos um detector para identificar quais são essas substâncias e nós conseguimos identificar que a substância azul é o nonano e a substância vermelha é o decano. Então, dois hidrocarbonetos aí, né? Dois hidrocarbonetos, duas parafinas, hidrocarbonetos lineares aí, o nonano e o decano. Então, quem sai primeiro é quem? É o nonano, ó.
Ele sai com um tempo de retenção de 5 minutos. Em 5 minutos ele consegue, após ser injetado na minha coluna cromatográfica, nós conseguimos identificá-lo. E o decano sai com que tempo? Aproximadamente aí, deixa eu ver aqui, uns 17 minutos. Então, o nonano sai com 5 minutos e o decano com 10 minutos após ser inserido na coluna cromatográfica. A cromatografia líquida, o que é que vai mudar? É que a minha fase móvel vai ser líquida, certo? E a fase estacionária também será líquida, ou também pode ser uma fase sólida, mas geralmente também se utiliza fase líquida. Então elas vão interagindo e vocês podem ver que quem tiver mais interação vai seguir a mesma sistemática que eu acabei de explicar, vai conseguir separar as substâncias por diferenças de interação, afinidade. Então agora nós vamos estudar aqui a cromatografia supercrítica, onde aqui é o nosso último tópico da aula. E na cromatografia supercrítica nós trabalhamos a fase móvel, é um fluido supercrítico, ou seja, é um fluido que está acima das pressões e temperaturas críticas. Então, o fluido mais utilizado, como fluido supercrítico, é o dióxido de carbono.